Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando a Arca da Aliança, agora com uma perspectiva histórica ao longo da Bíblia. Mas antes disso, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei orando por você e pela sua família. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar estudando um pouco mais sobre a Arca da Aliança. Então, no estudo anterior, nós vimos as características da arca e hoje vamos estar estudando o percurso da arca ao longo da história bíblica. Então, o nosso objetivo central é tentar ver qual foi o destino da Arca da Aliança. Então, esse estudo de hoje ele vai ter 2 partes. Hoje vamos estar vendo o percurso da Arca na Bíblia e na próxima aula vamos estar vendo o que aconteceu com a Arca, levantando algumas suposições sobre o provável destino da Arca da Aliança. Amém? Então, após os filhos de Israel chegarem na Terra Prometida, então é importante nós observarmos que o tabernáculo ele era móvel. Então o povo de Deus estava acampado no deserto, fazendo as suas peregrinações. A Arca da Aliança sempre ia à frente do povo. Quando os israelitas eles iam levantar o acampamento, eles iam sair de um lugar para outro, então os sacerdotes, os levitas, eles desmontavam o acampamento e o transportavam nas suas caminhadas. Então a arca ela era móvel, então era levada pelos sacerdotes, juntamente com os demais utensílios do tabernáculo, bem como as tendas, as cortinas, eram levadas pelos levitas. Mas quando o povo de Deus chegou lá na Terra Prometida, após eles terem expulsado os cananeus que habitavam naquela terra, então o tabernáculo foi armado de uma forma definitiva lá em Siló, que ficava na região de Efraim. Olha o que diz Josué 18, verso 1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Amém, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, o tabernáculo ele era móvel, enquanto o povo de Israel estava no deserto. Mas quando eles chegaram na Terra Prometida, quando eles obtiveram vitória sobre os seus inimigos, quando a Terra Prometida foi dividida entre as 12 tribos de Israel, o tabernáculo ele foi armado de uma forma definitiva lá na terra de Efraim, no local chamado Siló. Então, olha que interessante. Lá em Siló, ele permaneceu muitos e muitos anos. Permaneceu um tempo muito grande. Então, durante grande parte do livro de Josué e praticamente todo o período dos juízes, o tabernáculo esteve em Siló, estava ali em Siló. Mas, no início do livro de 1 Samuel, nós vemos o que aconteceu com o tabernáculo ali. Então, bem no finalzinho de Juízes. Então, o início de Samuel, do livro de Samuel, ele começa na transição entre o final do período dos juízes e o início da monarquia em Israel. Então, nesse final do período dos juízes, aconteceu algo muito importante com o tabernáculo que estava em Siló. Vamos ver o que nos diz
1 Samuel capítulo 4, os versos 3, 4, 10 e 11. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Olha só que interessante. Vamos lembrar que a arca representava Jesus assentado no seu trono, Jesus glorificado reinando sobre a terra. A arca era um símbolo da glória de Deus, da manifestação máxima de Deus ali no Antigo Testamento. A arca representava o senhorio de Cristo sobre todo o universo, inclusive sobre as nossas vidas. Deus exige de nós obediência, Deus exige de nós uma vida de santidade. Nós demonstramos a nossa fé que nós temos em Jesus através das nossas obras, através das nossas vidas. Mas se nós somos rebeldes ao Senhor, se nós não obedecemos os mandamentos do Senhor, se cada um de nós segue os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, alguma coisa está errada. Se nós dizemos que servimos a Deus, que amamos a Deus, mas a nossa vida não condiz com as nossas palavras, se as nossas ações não estão coerentes com as nossas palavras, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada. Então, nós vemos lá no final do livro de Josué, que enquanto Josué estava vivo, o povo de Deus era fiel a Deus. Quando os anciãos que viveram depois de muito tempo, depois da morte de Josué, ainda estavam vivos, o povo continuou fiel ao Senhor. Mas depois que aqueles anciãos morreram, depois que Josué morreu, depois que aquela geração fiel ao Senhor morreu, a Bíblia fala, lá no início do livro de Juízes, que se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Então, aquele povo passou a abandonar os caminhos do Senhor, esqueceu a lei. Um refrão que ecoa em todo o livro de Juízes é que cada um fazia o que achava mais certo aos seus próprios olhos. Eles abandonaram o Senhor, eles viraram as costas para a lei de Deus, eles viraram as costas para o plano que Deus tinha para o seu povo, e cada um passou a seguir os seus próprios interesses, cada um passou a fazer a sua própria vontade, cada um desprezava o querer de Deus para as suas vidas, se esqueciam de que Deus reinava sobre o seu povo, esqueceram de que o Senhor estava ali reinando. Então eles tinham o nome de Deus na boca, mas o coração estava longe do Senhor. Então muitas vezes também isso acontece no nosso meio, isso acontece nos nossos dias. Nós dizemos que servimos a Deus, nós dizemos que Jesus é o nosso amigo, mas nós não obedecemos a Jesus. E Jesus foi muito claro ao dizer: vós sois meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Se eu não obedeço os mandamentos de Jesus, se eu não faço a vontade de Jesus, eu não sou amigo de Jesus. Não adianta ter uma fé temporal, não adianta ter um mero assentimento intelectual. Muitas pessoas acreditam em Deus da mesma forma como acreditam que Dom Pedro I existiu, da mesma forma que acreditam que algum personagem histórico viveu aqui na Terra. Eles nunca conheceram pessoalmente, mas eles sabem pelos livros que aquela pessoa existiu. Então, só o fato de conhecer não é suficiente. Só o fato de nós sabermos que alguma coisa existe, teoricamente, isso não é suficiente. A nossa fé é demonstrada através das nossas obras. A minha fé em Jesus é demonstrada através das minhas ações, através das minhas atitudes. Se eu não pratico aquilo que eu professo, aquilo que eu falo, eu sou hipócrita, eu sou mentiroso.
E essa foi justamente a briga de Jesus com os fariseus e com os escribas e com os sacerdotes. Na época de Jesus, eles pregavam a palavra de Deus, os fariseus, eles conheciam os mandamentos, mas eles não viviam aquilo que eles praticavam. Eles apenas falavam, mas o coração deles estava longe de Jesus. E foi isso o que de fato estava acontecendo no livro de Juízes. Cada um seguia o seu próprio caminho, cada um fazia aquilo que era o mais certo aos seus próprios olhos. Eles não tinham temor de Deus. Da mesma forma, eu vejo hoje muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãos, mas que não seguem os passos de Jesus. Muitas pessoas que estão nas igrejas, mas não obedecem os mandamentos do Senhor. Vive uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida desonesta, uma vida de adultério, uma vida entregue aos prazeres da carne, uma vida totalmente fora do padrão de Deus. Como eu já disse, Moody, o grande missionário do século XIX, ele disse que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. E o que o mundo está lendo na sua vida? Será que o mundo está vendo que você é de fato um servo fiel a Deus? Ou você é um hipócrita? Você é uma pessoa que diz que serve a Deus, mas a sua vida está totalmente contrária aos princípios do Senhor. Assim era nos dias dos juízes. Então, eles falavam em Deus, mas eles não tinham Deus no coração. Então, eles iam nos cultos, mas eles não praticavam aquilo que eles estavam aprendendo. Eles não praticavam aquilo que eles estavam ouvindo. Eles não praticavam aquilo que eles estavam falando. Hoje em dia, existem muitas pessoas que vão todos os dias à igreja, que leem a Bíblia todos os dias, mas as suas vidas não mudam. As suas vidas não estão alinhadas com o propósito de Deus. Eu vejo muito isso. Pessoas muitas vezes cantando na igreja, pessoas ministrando louvor, mas o coração delas está longe do Senhor. Elas de fato não creem naquilo que elas estão pregando, elas não creem naquilo que elas estão cantando, ou seja, não há um impacto da palavra de Deus nas suas vidas. Tudo não passa de um ritual vazio. E era isso que estava acontecendo nos dias dos juízes. Cada um seguia a sua própria vontade, seguia os seus próprios interesses, cada um fazia aquilo que achava mais certo. Tudo era certo naqueles dias. Então, aqui fala que no final do livro de Juízes, no final do período dos juízes, que a gente vê no início do primeiro livro de Samuel, porque Samuel foi o último juiz, então o povo foi à guerra. E aí eles foram derrotados. Olha o verso 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Então eles foram à guerra e foram derrotados. Claro que eles iam ser derrotados, porque eles não viviam de acordo com a vontade de Deus. Eles não eram fiéis ao Senhor, eles não praticavam aquilo que Deus exigia deles. Eles não viviam como verdadeiros israelitas. Eles não eram verdadeiros servos de Deus. E aí eles foram derrotados. E aí eles disseram: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Então eles disseram: olha, nós fomos derrotados, então vamos lá trazer a arca da aliança. Quando a arca da aliança ia diante do povo, ia na frente, Deus dava vitória. Então vamos lá buscar a arca da aliança. Agora, com a arca da aliança indo à nossa frente, nós vamos ter a vitória. E não é bem desse jeito. Se nós formos ler lá o relato de Josué, capítulo 3, antes deles entrarem na terra prometida, antes de Deus abrir o rio Jordão, Deus disse para Josué, para o povo, para os sacerdotes: santificai-vos. É necessário uma vida de santificação. Josué 3, verso 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Ou seja, o povo primeiro teve que se santificar, teve que se arrepender dos seus pecados, teve que se lavar, teve que renovar a sua aliança com o Senhor. Ou seja, eles tiveram que passar por um processo de purificação, de transformação, de preparação. Uma vida cristã é marcada por fé, mas é marcada também por arrependimento, por mudança de vida. Então, Deus de fato foi à frente do seu povo, ali no livro de Josué. A arca da aliança ia na frente, dando vitória para o povo. Mas o povo primeiro precisou se santificar. O povo primeiro precisou se arrepender dos seus pecados. Teve que comemorar a Páscoa. Ou seja, teve que praticar a circuncisão. Teve que obedecer os mandamentos do Senhor. O povo precisou se alinhar aos propósitos de Deus, para que Deus pudesse dar vitória no meio deles. Para que o Senhor pudesse estar no meio deles, era necessário que eles se santificassem. Mas no período dos juízes, o povo achava que o simples fato de ter a arca já dava vitória. Não precisavam de uma vida de arrependimento, não precisavam de uma vida de santificação, podiam viver praticando o pecado, que Deus daria vitória do mesmo jeito. Passaram a tratar a arca como se fosse um amuleto mágico, como se fosse um ídolo. Verso 4: Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança do Senhor, da aliança de Deus. Eu convido você depois para ler 1 Samuel capítulo 2 e capítulo 3, onde nós vamos ver quem era Ofni e Finéias. Então ele passou a ser, ele era o sumo sacerdote naqueles dias. E nós vemos que ele não era muito reto diante do Senhor. Ou seja, ele fazia a obra do Senhor relaxadamente. Ele não tinha uma visão espiritual clara. Ofni e Finéias, que eram os seus filhos, eram homens malignos, eram filhos de Belial, praticamente eram filhos do diabo, praticamente, mudando as palavras. Eram homens perversos, homens que desprezavam a Deus, homens que faziam o povo pecar. Eram sacerdotes, mas na verdade eram sacerdotes falsos, eram homens perversos diante do Senhor, eram homens que não se purificavam diante do Senhor, eram homens que não lavavam os seus pés e as suas mãos na bacia de bronze. Talvez até lavavam as mãos ali, mas não lavavam o coração. Tudo era um formalismo, tudo era um ritual vazio. Ou seja, o coração desses homens não era fiel para com o Senhor. Eles eram maus, os corações deles eram maus diante do Senhor. Eles não eram retos, eram perversos. Eles serviam a Deus com os pés sujos. E muitas pessoas hoje estão servindo a Deus com os pés sujos. Uma vida em pecado. Muitas vezes estão pregando a palavra de Deus, mas estão roubando os bens dos fiéis, dos crentes, estão desviando as verbas da igreja para os seus próprios interesses, estão fazendo errar o povo. Então muitas pessoas estão servindo a Deus com os pés sujos. E eu pergunto para você, como é que você está servindo a Deus? Será que você está servindo a Deus com os pés sujos, como Ofni e Finéias? Eli era um sacerdote relaxado. Ele tinha perdido a sua visão espiritual, havia se amoldado à forma do mundo naqueles dias. Não demorou muito para acontecer isso. E aí o povo mandou trazer a arca da aliança do Senhor. Trataram a arca de Deus como se fosse um amuleto, como se fosse um objeto mágico. Quantas pessoas hoje usam a Bíblia como amuleto mágico? Abrem a Bíblia do Salmo 91 e acham que só pelo fato da Bíblia estar aberta, Deus vai proteger a sua casa. Isso é um engano. Isso é tratar a Bíblia como um amuleto, tratar a Bíblia como um ídolo. Nós precisamos ter uma vida reta, precisamos ler a palavra de Deus e tentar alinhar a nossa vida com aquilo que está escrito na palavra.
É necessário uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento, uma mudança de vida. É necessário alinharmos a nossa vida com os propósitos de Deus. Não adianta nós irmos à igreja todos os dias, mas se as nossas vidas não estão alinhadas com Deus. Então, eles mandaram trazer a arca de Deus, tratar a arca de Deus como um amuleto. Não, agora a arca indo à nossa frente, nós vamos ter a vitória. E não é desse jeito. E olha, quem estava carregando a arca eram homens ímpios, os filhos de Eli, eram homens perversos, homens que serviam a Deus com os pés sujos. Só poderia acontecer um desastre nesse evento, nessa guerra. Então, no verso 10: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Que terrível, que tragédia! Mas foi uma tragédia causada pelo pecado. Não podemos esperar que Deus venha estar nos abençoando se nós estamos numa vida de pecado, uma vida fora do seu padrão. Aí eu pergunto, será que você está com uma vida alinhada aos propósitos de Deus? Muitas pessoas querem conquistas, querem vitórias, querem que Deus dê bênçãos, mas elas não estão alinhadas com Deus. As suas vidas estão fora do princípio divino. Como Deus vai nos abençoar se nós estamos totalmente fora, totalmente longe do seu padrão que Ele decidiu para nós, que Ele escolheu para cada um de nós? Então aqui nós vemos que a arca da aliança foi roubada pelos filisteus, ou seja, a arca da aliança representava a presença de Deus, representava Deus no meio do seu povo, mas não podia ser tratada com desrespeito, não podia ser tratada com irreverência. E aqui nós vemos o povo de Deus tratando com desrespeito os objetos sagrados. Então, não somente os filhos de Eli foram mortos, mas como o próprio sacerdote Eli morreu naquele dia. A arca da aliança foi roubada, foi tomada. Então, os inimigos roubaram a arca da aliança de Deus. Provavelmente o tabernáculo foi destruído naqueles dias, provavelmente. Então, não podemos colocar a nossa confiança em coisas externas. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. E para colocar a nossa confiança em Deus é necessário primeiramente alinhar a nossa vida com os propósitos divinos, com a vontade de Deus, com os mandamentos do Senhor. Então é necessário que a nossa vida esteja alinhada à vontade do Senhor. É necessário que nós estejamos no centro da vontade do Senhor. Como Israel não estava no centro da vontade de Deus, eles perderam a batalha, a arca foi tomada pelos inimigos, os sacerdotes que estavam carregando a arca morreram, o próprio sumo sacerdote morreu e se instalou um caos em Israel naqueles dias. Olha o que diz o Salmo 78, do verso 57 ao 68. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu Israel. Então aqui nós vemos claramente que não adianta nós termos Deus nos nossos lábios, mas se o nosso coração está longe do Senhor. É necessário que nós pratiquemos os mandamentos do Senhor, é necessário que tenhamos uma vida santa diante de Deus. Então, não podemos servir a Deus e continuar adorando os ídolos, não podemos servir a Deus e fazer as coisas que desagradam a Ele, coisas contrárias que estão escritas na sua palavra. Então, porque muitas vezes Deus vai se indignar e vai se aborrecer das nossas vidas. Verso 60.
Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada, e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Nós estudamos que o desejo de Deus é habitar no meio do seu povo. Deus quer habitar na minha vida e habitar na sua vida. Mas Deus não pode ter comunhão com o pecado. Deus não pode habitar no lugar onde reina o pecado, onde reina as coisas que desagradam a Ele. Deus não tem comunhão com o pecado, com a iniquidade. O Isaías 59 fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então Deus quer habitar no nosso meio, mas se nós insistimos em viver uma vida de pecado, Deus vai se afastar de nós. Olha o que o verso 60 fala: por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens. Deus viu que o povo estava tratando o tabernáculo com desrespeito, viu que o povo não estava sendo reverente, viu que o povo estava desprezando as suas ofertas, viu que o povo estava apenas servindo de uma forma externa a ele e não de coração. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Não adianta apenas falarmos que amamos a Deus, mas se as nossas vidas elas não refletem a glória de Deus. Um culto vazio é abominável ao Senhor. Então aqui nós vemos que Deus trouxe juízo. Deus trouxe juízo sobre Israel. Deus trouxe juízo sobre o seu próprio tabernáculo. Isso é algo sério. Deus trouxe juízo. O nosso Deus continua sendo um Deus de juízo. Se nós insistimos em ter uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus, nós vamos passar pelo juízo divino. Olha o verso 64. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não quiseram lamentações. Foi o que aconteceu com Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. O próprio Eli morreu naquele dia. A mãe de a esposa de um dos filhos de Eli morreu naquele dia ao dar à luz. Então Deus trouxe juízo. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e lhes combinou perpétuo desprezo. Deus trouxe juízo sobre o seu povo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Lembrem que o tabernáculo foi construído, foi armado de uma forma definitiva lá na terra de Efraim. Então, olha só, lá em Siló. Então, observe que Deus rejeitou aquele lugar, porque eles trataram a Deus com desrespeito. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Se você está desprezando o Senhor, saiba que Deus vai rejeitar a sua vida também. Então Deus vai trazer juízo sobre a sua vida. Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Efraim não quis adorar o Senhor, não se importou com a glória que havia ali na sua terra, não se importou com o tabernáculo, não honrou a Deus, e Deus honra aqueles que o honram. Se você despreza a Deus, você vai ser desprezado por Ele. E foi isso que aconteceu com o tabernáculo em Siló. Deus trouxe juízo. E mais para frente, Deus ia trazer juízo sobre o templo de Jerusalém, que se tornou o novo tabernáculo da nação de Israel.
Então Deus não tem comunhão com o pecado. O nosso Deus é justo. O nosso Deus é fogo devorador. Jeremias 7, verso 12. Muito tempo depois do tabernáculo ser destruído, o povo lá em Jerusalém, agora muitos séculos depois, estava lá cometendo o mesmo pecado que o povo na época dos juízes estava praticando. Estava desprezando a Deus do mesmo jeito. O templo eles agora tinham um templo. O templo foi construído e o templo agora representava um novo tabernáculo, onde estava a arca. E o povo estava tratando a Deus com desrespeito. Iam aos cultos, adoravam a Deus da boca para fora, mas o coração estava longe do Senhor. Viviam praticando o pecado, viviam praticando a iniquidade e diziam: estamos salvos. Então faziam as coisas que desagradavam a Deus, mas depois iam lá no templo, iam adorar a Deus, iam oferecer sacrifícios e diziam: estamos salvos, podemos continuar uma vida de pecado, podemos continuar praticando os nossos pecados, adorando os ídolos. É só vir aqui para o templo, oferecer o sacrifício, é só vir aqui no templo, adorar a Deus, que tudo está resolvido. E não era assim. E o profeta Jeremias chama a atenção do povo sobre essa questão. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Deus trouxe o juízo sobre o tabernáculo original. Deus trouxe o juízo também sobre Jerusalém, que substituiu o templo de Jerusalém, que substituiu o tabernáculo. Ou seja, Deus continua sendo Deus e trará o juízo sobre todos aqueles que estão desprezando o Senhor nos dias de hoje. Isso é algo muito sério, isso é algo muito importante para que eu e você possamos refletir. Deus é justo. Então nós precisamos tratar a Deus com amor, precisamos tratar a Deus com reverência, com respeito, precisamos afastar das coisas que desagradam a Deus. Salmo 51, verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer pessoas que apenas falam que o amam com palavras, mas que não vivem aquilo que Deus exige. Jesus disse: vós me amais se guardais os meus mandamentos. Nós apenas vamos comprovar que amamos a Jesus se nós o obedecemos, se nós fazemos a sua vontade. Não adianta irmos aos cultos, não adianta ler a Bíblia, não adianta fazer caridade, não adianta cantar no louvor, se as nossas vidas não refletem os valores do cristianismo. Provavelmente o tabernáculo foi totalmente destruído naquele dia, naquela guerra, naquela batalha. A arca foi tomada, mas provavelmente o tabernáculo inteiro foi destruído naquela batalha. Porque os sacerdotes, após a destruição do santuário de Siló, migraram para a terra de Nob. Então os sacerdotes fugiram para uma outra terra. 1 Samuel 22, 11. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. Nos dias de Davi, os sacerdotes eles estavam na terra de Nob. Então, provavelmente, quando eles souberam da destruição, da derrota de Israel pelos filisteus, quando eles souberam que a arca havia sido tomada, eles fugiram ali de Siló e foram para a terra de Nob. E provavelmente os filisteus depois foram até a região de Siló e destruíram Siló, destruíram o tabernáculo original. Da mesma forma que futuramente os babilônios destruíram o templo por causa do pecado do povo.
E mais futuramente, os romanos destruíram o templo de Jerusalém. Então, Deus não aceita um cristianismo superficial. Deus não aceita um culto vazio. Deus quer que nós o adoremos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus, ele quer obediência, Jesus quer misericórdia. Ele mesmo disse: eu quero misericórdia, misericórdia quero, e não holocaustos. Deus não tem prazer em ofertas, Deus não tem prazer no culto vazio, Deus tem prazer num coração quebrantado, num coração humilde, num coração rendido aos pés de Jesus. E a arca foi tomada pelos filisteus. Os filisteus a levaram para a sua terra. Eles acharam que a arca agora era deles, que o Deus deles havia dado vitória. Irmãos, se Deus é justo para com a sua igreja, para com o seu povo, Deus também é justo para com os seus inimigos. Vamos ver o que nos diz 1 Samuel capítulo 6. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros se encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também um cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. Então, aqui eu estou com os versículos mais adiantados, mas eu convido você a ler 1 Samuel capítulo 5. Porque quando a arca da aliança foi levada pelos filisteus, os filisteus também trataram a arca com desrespeito, achando que a arca era um amuleto mágico, um objeto mágico. E Deus trouxe juízo sobre os filisteus. Deus estendeu a sua mão e feriu aquele povo com pestilência, com enfermidades terríveis, com tumores terríveis. E aquele povo sentiu o peso da mão de Deus. Deus, ele é justo para com a sua igreja, mas também Deus é justo com os seus inimigos. Deus é o juiz de toda a terra. Se nós não nos humilharmos diante do Senhor, se nós não tratarmos a Deus com reverência, sofreremos o juízo das mãos de Deus. Os filisteus sentiram o peso da mão de Deus. E ali eles decidiram devolver a arca da aliança para o povo de Israel. Eles sabiam que não podiam ficar com a arca, porque a arca pertencia a Israel. E eles devolveram a arca. Então, durante 7 meses, a arca esteve na terra dos filisteus, e Deus trouxe juízo sobre os filisteus. Deus castigou aquele povo, porque eles trataram a Deus com desrespeito. E os filisteus decidiram devolver a arca. Então, nesse texto que nós estamos lendo, os filisteus devolveram a arca. Verso 12: as vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. O nosso Deus é justo. Deus é o juiz de toda a terra. Deus é o rei de toda a terra. Se nós tratarmos com desrespeito o Senhor, se nós não nos importarmos com a sua palavra, se nós não guardarmos seus mandamentos, se nós oferecermos a Deus um culto vazio, um culto apenas de formalidades, se o nosso coração não for totalmente reto para com o Senhor, nós sofreremos o seu juízo. E isso aqui é algo muito sério. Deus tratou o seu povo com juízo, porque eles desrespeitaram a arca, desrespeitaram o tabernáculo, desrespeitaram o culto. Da mesma forma, Deus trouxe juízo para com os filisteus, porque eles trataram a arca com desrespeito. Eles acharam que o Deus deles havia dado a vitória, e eles receberam
a sua justa condenação. O nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus é tremendo. A arca foi devolvida, voltou de novo para o território dos filhos de Israel. Isso aqui é algo para nós pensarmos. Deus é justo. Deus é 100% amor, mas Deus também é 100% justo. Deus nos ama, mas Deus também tem que nos julgar se nós não vivermos da forma que Ele se agrada, da forma que Ele determina. Então isso é algo muito sério. Toda a palavra de Deus fala de amor, mas também toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fala de juízo. 1 Crônicas 15, do 1 ao 3. Então a arca foi para a terra de Israel e ficou ali muito tempo, mas não voltou para o tabernáculo, não voltou para Siló, ficou em Kiriat Jearim, ficou muito tempo ali. Então, até os tempos de Davi. Olha que interessante, quando Davi se torna rei, ele percebe a importância da arca, ele percebe que a arca não podia ficar longe. Nos tempos de Saul, Saul não se importou com a arca, também tratou a arca com desrespeito. Mas quando Davi se tornou rei, como ele amava a Deus, como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele desejou trazer a arca da aliança para dentro da sua cidade, para dentro da capital de Israel, para dentro de Jerusalém. Então ele tratou a arca com a honra que ela merecia. Então é claro que no início ele errou, tentando transportar a arca de uma maneira equivocada, mas logo ele percebeu o seu erro e corrigiu. E aqui em 1 Crônicas 15, do 1 ao 3, diz o seguinte: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Olha que maravilha! Davi preparou um lugar para a arca de Deus, lhe armou uma tenda, lhe armou um tabernáculo ali em Jerusalém. Ou seja, Davi sabia que Deus precisava ser honrado. Deus honra aqueles que o honram. Davi amava a Deus. Davi amava a casa de Deus, Davi amava aquilo que era sagrado, Davi amava a arca, Davi amava tudo aquilo que vinha de Deus. Verso 2: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Na primeira vez que Davi tentou trazer a arca, ele trouxe de uma forma equivocada, e Deus também trouxe juízo. E Davi percebeu o seu pecado. O que ele fez? Ele se arrependeu e passou a fazer as coisas da forma correta. Verso 3: Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Davi amava a Deus. Então a arca deixou o território de Siló, foi para a terra dos filisteus foi para Jerusalém. Um tempo depois, primeiro passou para Kiriat Jearim, depois foi para onde Davi vivia, para Jerusalém. Então Davi soube tratar a Deus com respeito. O culto de Davi não era um culto vazio. Como eu disse na aula passada, Davi era um homem, então sujeito a pecados. Ele pecou, ele mentiu, ele adulterou, ele cometeu assassinato. Então ele fez coisas que desagradavam a Deus. Ele era pecador. Mas o que é interessante na vida de Davi é que ele sempre se arrependia dos seus pecados. Quando ele percebia que errava, ele se humilhava diante de Deus. Quando ele era repreendido, como foi várias vezes pelo profeta Natan, ele se arrependia dos seus pecados, ele se humilhava diante de Deus, clamava por misericórdia e consertava o seu caminho. É assim que nós também devemos fazer.
Nós pecamos nesse mundo? Pecamos. Vamos pecar ainda? Vamos. Nesse mundo nós cometemos erros? Cometemos. Mas todas as vezes que nós pecarmos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e consertar a nossa vida, fazer as coisas da maneira correta, da maneira que Deus deseja. E era assim que Davi fazia. Davi errou várias vezes, mas olhando a vida de Davi como um todo, era uma vida totalmente dedicada, rendida à vontade do Senhor, alinhada aos propósitos de Deus. Quando ele errava, ele se humilhava e consertava o seu caminho. Da mesma forma, eu e você precisamos estar alinhando a nossa vida de acordo com os princípios da palavra do Senhor. E Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele não amava a Deus apenas por palavras, mas ele vivia aquilo que ele pregava. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo Crônicas 1, do 2 ao 6. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi quisera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Aqui nós vemos alguns deslumbres da situação que havia iniciado lá no período dos juízes. O povo desobedeceu a Deus. O povo fazia coisas que não agradavam a Deus. O culto era um culto vazio. Deus trouxe juízo. Deus pesou a mão. Deus trouxe juízo sobre o tabernáculo. Trouxe juízo sobre Siló. Destruiu o tabernáculo de Siló. Mas aqui nós vemos que parece acontecer uma coisa estranha. O tabernáculo não foi totalmente destruído, embora provavelmente Siló foi. Mas nós vemos que a tenda original, olha lá no verso 3. Porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Então parece que sobrou alguma coisa da tenda da congregação original. Havia também sobrado, nos tempos de Salomão, havia ainda o altar de bronze. Então, que havia sido feito por Bezalel. Então, aqui nós observamos que eles estavam no alto de Gibeon, enquanto a arca estava lá em Jerusalém. Então, aqui nós vemos que das peças originais, dos utensílios originais do tabernáculo, o altar de bronze ainda existia. E nós vemos que, aparentemente, uma parte da tenda original ainda existia, só porque ficava lá em Gibeão. A arca Davi levou para Jerusalém. Então aqui nós observamos que a arca foi separada do que havia sobrado do tabernáculo original. Então uma coisa muito estranha, porque a arca deveria estar lá no tabernáculo original. Só que agora o tabernáculo estava armado lá em Gibeão, no alto de Gibeão. Então aqui nós temos algumas coisas estranhas que precisavam ainda ser consertadas. Não haviam sido consertadas no período de Davi, mas que seriam consertadas no tempo de Salomão. A arca estava no lugar e o resto do tabernáculo original, ou o que sobrou dele, estava num outro lugar, estava em Gibeão. Então a arca estava no lugar
e o resto do tabernáculo em outro lugar. Alguma coisa não estava certa. Então, mas eu quero chamar a atenção que dos utensílios originais, a arca e o altar de bronze ainda existiam. 1 Crônicas 21, 28. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Então a arca estava lá em Jerusalém e o tabernáculo original, ou pelo menos alguma parte que sobrou dele, com o altar do holocausto, ainda estava em Gibeão. Então a arca em Jerusalém e o tabernáculo, o que sobrou dele, inclusive o altar de bronze, estavam no alto de Gibeão. Então, uma parte do tabernáculo num lugar e a outra parte no outro lugar. Isso não está certo. Então, havia coisas que precisavam ser consertadas. Segundo Crônicas 5, do 2 a 10. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. No final, durante o ministério de Davi, durante o reinado de Davi, Davi sentiu a necessidade de construir o templo para abrigar a arca e o tabernáculo original. Então nós vemos que Davi, ele queria buscar o Senhor, ele queria resolver essa situação, ele queria construir um templo para adorar o Senhor, para reunir a arca e o que sobrou do tabernáculo original no mesmo lugar. Ele se preocupava com as coisas de Deus, mas como Deus não permitiu que ele construísse o templo, então ele preparou todas as coisas, fez todos os preparativos para que o templo pudesse ser construído. E aí nós vemos que Salomão, ele constrói o templo. E quando ele constrói o templo, nós vemos que ele reúne todas as coisas. Olha só o que o verso 6 diz. Eu vou reler o verso 6. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes da arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Olha que maravilha! Bendito seja o nome do Senhor, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao sair do Egito. Então Salomão, ele reunificou o que havia sobrado do tabernáculo original, feito por Moisés, e a arca da aliança, num só lugar, no templo. E a arca ficou ali no templo muito e muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havia nos templos de Davi certas incoerências. Então, após a morte do sumo sacerdote Eli, então a Bíblia relata um período mais para frente. Então, provavelmente algum dos sacerdotes se tornou o novo sumo sacerdote, mas lá em 1 Samuel nós vemos, em 2 Samuel nós vemos 2 pessoas agindo como sumos sacerdotes. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Nos dias de Davi, haviam 2 sumos sacerdotes. É interessante que mesmo as consequências do pecado são tão graves que vão
reverberando por muito e muito tempo. Então o povo de Israel pecou, Deus trouxe juízo lá em Siló. E após a destruição de Siló, então nós vemos a arca separada do que sobrou do tabernáculo original. Nós vemos 2 sumos sacerdotes. Então vemos Aimeleque, que ele era provavelmente Abiatar, um outro nome para Abiatar. Abiatar era filho do sacerdote Aimeleque, talvez também tinha o mesmo nome do pai. Mas nós vemos aqui, é interessante, está trocado, em 2 Samuel está trocado o nome do pai e do filho. Aqui é uma incógnita para nós. Então, nós vemos 2 sumos sacerdotes, Abiatar, que era amigo, companheiro de Davi e que servia a Deus lá em Jerusalém, no tabernáculo de Davi, o tabernáculo que Davi havia erigido para poder proteger a Arca da Aliança. E nós vemos Zadok, que servia lá no alto de Gibeão. Haviam 2 sumos sacerdotes, um para cada um dos pedaços do tabernáculo. Mas com Salomão, Abiatar, ele é expulso, porque ele passa a seguir Adonias, que era irmão de Salomão e queria o rei para ele. Então Deus vai criando situações para fazer tudo voltar ao normal, para que tudo seja restaurado. Então passou a ter apenas um único sacerdote, o sacerdote Zadok, e um único tabernáculo agora no templo de Jerusalém. Aleluia! Louvado seja Deus! Como é bom sabermos que o Senhor resolve todas as coisas no seu devido tempo. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Ou seja, Deus resolveu o problema com aqueles 2 sumos sacerdotes. Então agora havia apenas um único sacerdote, um único sumo sacerdote, que era Zadok. 1 Reis 2,35. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército Abenaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok, por sacerdote. Olha que interessante. O povo pecou durante todo o período de juízos, houve uma grande apostasia. Houve consequências, o pecado traz consequências. Deus trouxe juízo sobre o povo. E aí nós vemos as consequências do pecado reverberando durante a história. Então, como 2 tabernáculos, como 2 sumos sacerdotes, mas Deus, no tempo certo, vai restaurando todas as coisas. Agora, um único sacerdote e um único templo. Louvado seja o nome de Jesus. E durante muito tempo a Arca da Aliança continuou ali no templo. Durante todo o período de Salomão, durante os reinados dos filhos dele, dos filhos de Salomão, até Josias. Então a última menção da Arca no Antigo Testamento é no reinado de Josias, que se encontra em 2 Crônicas 35, do 1 ao 3. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 1º mês. Estabeleceu os sacerdotes dos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas, que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis essa carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Então aqui nós vemos a última menção da arca no Antigo Testamento. Aí a pergunta que eu faço é: o que aconteceu com a arca depois? Ela nunca mais é mencionada.
Na próxima aula, eu vou levantar algumas suposições do que pode ter acontecido ou não com a Arca da Aliança. Mas o que é mais importante nós nos atermos é que Deus, ele é justo, que Deus, ele quer obediência. O Senhor Jesus Cristo disse, e os profetas também disseram, misericórdia quero e não holocaustos. Deus não quer um culto vazio, Deus quer um culto que venha do nosso coração, um culto que brote do nosso coração. Deus quer obediência, Deus quer uma vida de santidade, Deus quer que nós demonstremos a Ele o nosso amor. Deus está farto de um culto vazio. Deus trouxe juízo sobre o tabernáculo original. Deus trouxe juízo sobre o templo de Jerusalém. Deus trouxe juízo sobre o templo de Herodes. Então, Deus continua trazendo juízo sobre todos aqueles que têm um coração endurecido, que querem servir a Ele apenas como uma formalidade externa e não como algo que vem do seu coração. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que Deus possa encontrar a mim e a você como pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém? E agora eu quero orar com você, abençoando você e a sua família. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, Pai, porque o Senhor é bondoso, Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, não nos trata segundo as nossas iniquidades, Pai, mas o Senhor nos trata, Deus, com amor, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, Pai. Santo, Santo é o Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é amor, ó Pai, porque o Senhor é misericórdia, mas eu te louvo também porque o Senhor é juízo, Pai. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, Pai. A tua palavra diz no Salmo 7, Pai, que se o homem não se converter, ó Pai, não se arrepender dos seus pecados, o Senhor, ó Deus, armará o teu arco, Pai. O Senhor fará justiça, Pai, porque o Senhor é justo, o Senhor é o juiz de toda a terra. Ó meu Deus, Deus Santo, Deus Eterno, o Senhor, ó Deus, quer misericórdia e não holocaustos, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória, só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo, Pai. Ó meu Deus, dê-nos um coração humilde, Pai. Assim como Davi, ó Deus, que quando pecava, ele se arrependia dos seus pecados e consertava os seus erros. Assim sejamos nós, ó Pai, que possamos, ó Deus, ter um coração humilde, Pai, que possamos estar, ó Deus, nos convertendo dos nossos pecados, ó Pai, consertando as nossas vidas, alinhando as nossas vidas aos teus propósitos, ó Pai. Perdoe, ó Deus, todos os nossos pecados, ó Deus. Ó Deus, livre-nos, ó Deus, do mal. Nós não queremos, ó Deus, oferecer a Ti um culto vazio, Pai. Nós não queremos, ó Deus, sermos, ó Deus, vãos adoradores, mas nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Ó Deus, Deus Santo, o Senhor não poupou o tabernáculo original, Pai. Quanto o povo se desviou do Senhor. O Senhor, ó Deus, não poupou o templo, ó Deus, de Salomão, nem o templo, ó Deus, de Zorobabel, ampliado por Herodes, Pai. O Senhor, ó Deus, não poupou aqueles que diziam, ó Deus, que serviam ao Senhor, mas o seu coração estava longe de Ti, Pai. Da mesma forma, o Senhor também não nos poupará se nós, ó Deus, não nos humilharmos diante de Ti e não consertarmos as nossas vidas, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, ajude-nos, ó Pai, a alinhar as nossas vidas, ó Deus, com a Tua palavra. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Livre-nos, ó Deus, do mal.
E agora, Senhor Jesus, eu apresento esse teu filho e essa tua filha que comigo fazem essa oração, Pai. Ó Deus, vem estar abençoando cada um. Dê a cada um deles a fé verdadeira, Pai. Dê a cada um deles, ó Deus, o arrependimento verdadeiro, Pai. Ó Deus, dê a eles, ó Deus, um coração humilde, Pai. Um coração quebrantado, para que eles possam, ó Deus, ser teus verdadeiros adoradores, Pai. O Salmo 51, verso 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Ó meu Deus, abençoa, ó Deus, cada um desses teus filhos que fazem comigo esta oração, Pai. Ó Deus, eu não sei o que eles estão precisando, eu não sei o que esse teu filho, eu não sei o que essa tua filha estão precisando agora, mas o Senhor sabe, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, vá ao encontro de cada um, cura aqueles que estão doentes, ó Pai. Ó Deus, alegra aqueles que estão tristes, ó Pai. Dê ânimo àqueles que não têm mais esperança, Pai. Renova as forças àqueles que estão cansados, ó Pai. Eu creio na tua palavra que diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem o vigor. Eu creio na tua palavra que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Abençoa, Deus, esse teu filho e essa tua filha que fazem comigo essa oração. Dê a eles forças, ó Pai, e sabedoria, Pai, para poder, ó Deus, vencer todos os teus desafios. Livre cada um do mal, Pai. Abençoa suas famílias, Pai. Abençoe os seus projetos, Pai. Livre eles de todo mal, pois essa oração que eu faço, confiado no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor te livre de todo mal e te dê a paz. E eu aguardo você no nosso próximo encontro, se o Senhor assim for servido. Então, um grande abraço e fique com Deus.